Você talvez conheça a Scuderie Lecoq, talvez já tenha visto o símbolo, talvez já tenha ouvido falar dos nomes ligados a ela. Mas antes da organização, antes das polêmicas, antes das manchetes, antes do medo, da fama e da lenda, existiu um homem, um detetive da velha polícia carioca, um nome respeitado dentro da corporação, e uma ocorrência em 1964 que mudou para sempre a história da segurança pública no Rio de Janeiro. Esse homem era Milton Lecoq de Oliveira. E essa é a história de como um policial virou símbolo, como um símbolo virou bandeira, e como essa bandeira deu origem a uma das organizações mais controversas da história policial brasileira. Para entender Milton Lecoq, você precisa voltar ao Rio de Janeiro dos anos 1950 e 1960. Um rio de jornais fortes, de delegacias famosas, de ruas movimentadas, de boemia, de contravenção, de crimes que viravam manchete e de policiais que muitas vezes eram tratados quase como personagens de cinema. Naquele tempo, alguns detetives não eram conhecidos apenas dentro da polícia. Eles eram conhecidos pelo público, apareciam nos jornais, eram comentados nas ruas, tinham apelidos, fama, reputação e histórias que circulavam pela cidade. Milton Lecoq fazia parte dessa geração. Ele era visto como um policial da velha guarda, um detetive de ação, um homem que conhecia a rua e que construiu uma imagem forte dentro da polícia carioca. Lecoq também é lembrado por ter passado por estruturas antigas da segurança pública, incluindo a Polícia Especial, ligada a um período de forte presença do Estado nas ruas. Em alguns relatos, ele também aparece associado à guarda pessoal de Getúlio Vargas. Esse detalhe ajuda a entender uma coisa importante. Lecoq não era apenas mais um policial. Ele fazia parte de uma cultura policial antiga. Uma cultura marcada por hierarquia, presença física, coragem pessoal e reputação. Naquele rio, o nome de um detetive podia chegar antes dele. E o nome Lecoq tinha peso. Mas toda lenda policial nasce de uma mistura perigosa. Fatos reais, memória, imprensa, admiração, medo e disputa sobre o que realmente aconteceu. E com Milton Lecoq não foi diferente. Ao longo da carreira, ele esteve ligado a casos de grande repercussão. Um dos nomes associados a esse período é Mineirinho, personagem muito conhecido das páginas policiais no início dos anos 1960. Mas o episódio que marcaria definitivamente a história de Lecoq aconteceria em 1964. E envolveria outro nome que também ficaria marcado para sempre: Cara de Cavalo. Cara de Cavalo era o apelido de Manoel Moreira, um personagem da crônica policial carioca, um nome que circulava nos jornais, e que naquele momento já chamava a atenção da polícia. Em agosto de 1964, Milton Lecoq participou de uma ação em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. A ocorrência envolvia Cara de Cavalo, e existem diferentes versões sobre os detalhes daquele episódio. Por isso, essa parte precisa ser tratada com cuidado. O ponto central é este. Durante aquela ação, Milton Lecoq foi atingido e não resistiu. A morte de Lecoq teve um impacto enorme dentro da polícia. Não era apenas a perda de um servidor, era a perda de um nome simbólico. Um detetive respeitado. Um homem que, para muitos colegas, representava uma época inteira da polícia carioca. A partir daquele momento, a história de Milton Lecoq deixou de ser apenas a história de um policial. Ela virou memória coletiva, virou comoção, virou revolta, virou bandeira. E é justamente aí que começa a parte mais delicada dessa história. Porque depois da morte de Lecoq, a busca por Cara de Cavalo ganhou uma dimensão muito maior. A imprensa acompanhou, a polícia se mobilizou. O caso tomou conta das páginas policiais. E com o tempo, aquele episódio passou a ser lembrado como um dos pontos de virada da velha polícia carioca. Para alguns, Lecoq se tornou um mártir. Para outros, sua morte ajudou a abrir espaço para uma lógica perigosa, em que homenagem, revanche e atuação policial começaram a se misturar.
E foi desse ambiente que surgiu a Scuderie Detetive Lecoq. A Scuderie aparece na história como uma organização criada em torno da memória de Milton Lecoq. Segundo diferentes registros, ela passa a existir a partir de 1965, um ano depois da morte do detetive. Oficialmente, era apresentada como uma homenagem, uma forma de preservar o nome de Lecoq, uma união de policiais e simpatizantes em torno da memória de um colega morto em serviço. Mas, com o passar dos anos, a Scuderie passou a ser associada a algo muito mais controverso. Investigações, reportagens e ações judiciais passaram a tratar a organização como ligada a grupos de atuação paralela, com forte origem policial e presença em diferentes estados. O Ministério Público Federal, anos depois, descreveu a Scuderie como uma organização de origem policial, associada a grupos paramilitares e práticas criminosas. E a Justiça Federal determinou a dissolução da pessoa jurídica ligada à entidade. Esse é o paradoxo central da história. Milton Lecoq morreu antes da Scuderie ganhar esse peso histórico. Ele não viu a organização se consolidar. Não participou dos caminhos que ela tomaria depois. Não controlou o uso do próprio nome. Mesmo assim, seu sobrenome ficou preso a essa história para sempre. Lecoq virou mais do que uma pessoa. Virou um símbolo. E símbolos podem ser usados de muitas formas. Podem homenagear, podem unir, podem inspirar, mas também podem ser usados para justificar excessos, para criar mitos, para apagar contradições e para transformar pessoas reais em bandeiras que elas mesmas nunca controlaram. Uma das curiosidades mais conhecidas sobre a Scuderie está no próprio símbolo, a caveira, os ossos cruzados e as letras EM. Para defensores da entidade, EM fazia referência ao esquadrão motorizado, ligado à antiga estrutura policial. Para críticos e investigadores, o símbolo passou a carregar uma interpretação muito mais pesada e controversa. Essa disputa sobre o significado do símbolo mostra como a memória de Lecoq nunca foi simples. De um lado, havia a imagem do detetive respeitado. Do outro, a associação posterior do seu nome a uma organização marcada por acusações graves. No meio estava o Brasil tentando lidar com uma pergunta difícil. O que acontece quando a memória de um policial vira uma instituição? E o que acontece quando essa instituição passa a representar algo maior, mais forte e mais controverso do que a própria biografia do homem homenageado? Milton Lecoq é lembrado justamente por isso. Não apenas pelo que fez em vida, mas pelo que seu nome passou a significar depois. Ele pertence a uma época em que policiais viravam personagens públicos, em que jornais ajudavam a construir reputações, em que a linha entre fato, mito e narrativa era muito mais embaralhada, e em que a sociedade buscava respostas rápidas para problemas profundos de segurança, crime e autoridade. A história de Lecoq não deve ser contada como propaganda. Também não deve ser apagada. Ela precisa ser entendida, porque ela revela um pedaço importante da segurança pública brasileira. Mostra como a comoção em torno de uma morte pode criar movimentos duradouros. Mostra como uma homenagem pode se transformar em algo maior. E mostra como um nome pode atravessar décadas carregando sentidos completamente diferentes. Para alguns, Milton Lecoq foi o detetive respeitado da velha polícia carioca. Para outros, foi o nome usado como base para uma das organizações mais controversas do país. E talvez seja exatamente essa tensão que torne a história dele tão importante. Porque Milton Lecoq não é apenas um personagem policial. Ele é uma chave para entender uma época de nomes fortes, de jornais influentes, de policiais famosos, de crimes que viravam espetáculo e de instituições que muitas vezes se confundiam com seus próprios personagens. No fim, a frase que melhor define essa história talvez seja esta: Milton Lecoq
foi o homem que morreu antes da própria lenda nascer. A lenda veio depois. Veio com a escuderie, veio com o símbolo, veio com as manchetes, veio com as disputas de memória, veio com as investigações, veio com as polêmicas. E veio com uma pergunta que continua atual. Quando uma sociedade transforma policiais em lendas, quem controla o que essas lendas se tornam depois? Se você gosta de histórias reais da velha polícia carioca, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual personagem você quer ver no próximo vídeo. Aqui, a ideia é contar essas histórias com contexto, responsabilidade e sem transformar ninguém em herói absoluto.